Olá, sejam bem-vindos a mais um Desbravando Pinterest, que faz tempo que eu não faço, na verdade. E pra quem não sabe, é um vídeo onde eu pego inspirações do Pinterest e faço elas aqui do meu jeito. Então hoje eu resolvi fazer algumas coisas com palettes, porque eu consegui bastante palettes aqui e então eu resolvi que esse vai ser inspirado em coisas feitas com palettes. Então, pra começar, vou mostrar esse canteiro que tá aqui atrás de mim. Então essa foi a imagem de inspiração para fazer esse canteiro aqui, que é bem fácil de fazer, bem simples. Então vamos começar por ele. Então esse é o Duque tomando um sol. Esse foi o pallet que eu usei. Normalmente o pallet tem 3 dessas madeiras que ficam aqui no meio. Então essas 3 partes a gente vai pegar uma outra madeira que pode ser do próprio pallet ou uma outra madeira qualquer. Então prega essa madeira ali em cima, pode ser que fique um espaço sobrando, mas não tem problema. E faz esse mesmo processo nas 3 partes do pallet. Então depois vai virar ele ao contrário e essa parte da madeira vai ser a parte de baixo agora. Aí então, pra quando for colocar a terra não ficar caindo, né, algumas partes vão ficar abertas, eu peguei uma lona velha que eu tinha aqui, mas essa parte pode ser qualquer coisa de plástico que seja mais resistente. Pode ser sacola mais grossinha, pode ser um saco de ração, pode ser plástico. Vamos reutilizar os plásticos aí. Então depois é só ajeitar o plástico ali dentro. E aí com o grampeador eu fui prendendo a lona ali dentro, dei umas batidinhas com o martelo às vezes. E depois é só cortar o excesso. E então fazer isso em todos os quadrados que se formaram ali do pallet. Depois só fazer uns furinhos no fundo e tá pronto. Esses foram os que eu usei lá na minha horta, além desse que tá atrás de mim, aí no vídeo. E eu pendurei na parede, mas isso faz como tu preferir. Então já que estamos falando da minha horta, uma outra coisa que eu fiz com a madeira dos pallets foi um canteiro central, assim, eu só desmontei o pallet, peguei algumas madeiras dele e fui fazendo esse canteiro. Eu vou só mostrar mesmo que é uma coisa que dá pra fazer. E essa foi a imagem de inspiração. É claro que não ficou igual, mas como eu disse, é inspiração. E é bem fácil e fica bem bonitinho. Já que também, né, na minha horta. Inclusive, essa foi a razão de eu ter pegado todos esses pallets, que era pra fazer a cerca da minha horta, mas eu ainda não fiz. Vai entender porquê, né? Eu fiz um monte de coisa, mas não fiz o que eu queria fazer. Mas, então, essa cerca que eu queria fazer, as imagens de inspiração foram essas. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Então, quando fizer, eu posto lá nos stories do Instagram, então me segue por lá pra saber como ficou. Provavelmente eu vou fazer que nem um canteiro como esse aqui, só que só na parte mais de cima da cerca. Então aí, se tu quiser saber como ficou, é só me seguir lá no Instagram, tá? Essa outra é bem simples também, que é só... Na verdade, foram essas 2 imagens que eu usei como referência. Eu juntei as 2 e fiz isso, que é como se fosse uma escada, mas eu queria usar ela como uma prateleira. Então eu só peguei uma madeira que era bem mais comprida, e aí então eu só cortei outros pedaços menores e fui ajeitando ali como se fosse uma escada mesmo. Só que eu só prendi o parafuso no meio, pra quando eu colocar ela no chão, eu conseguir ajeitar a prateleira pra ela ficar retinha. E aí então eu ajeitei ele no meu cantinho e pronto! Essa outra é pra pôr dentro de casa, que é uma mesinha, né, uma escrivaninha, uma mesinha pro computador. Então, essas foram as imagens de inspiração. Eu não vou muito explicar muito, porque depende do que tu quer, depende do pallet que tu conseguir. Então eu vou só mostrar como eu fiz, tá? E eu fiz um pouco diferente, porque o espaço que eu tinha era bem pequenininho. Então eu usei um pallet que tinha 90 centímetros de altura. E aí eu cortei ele no meio só e deu bem certinho do tamanho que eu precisava. Aí então, dessa outra parte que sobrou, eu peguei mais algumas madeiras. Então, antes de montar, eu limpei, lixei tudo direitinho. Eu usei a máquina, mas pode ser a mão, não tem problema nenhum. Era só pra ser mais rápido. Depois é só pregar essas madeirinhas para preencher os espaços do pallet. Eu acabei não gravando essa parte, mas eu também prendi bem na parte de cima uma madeira que vai servir para pôr o monitor do computador. É só coloquei umas madeirinhas, prendi em cima, eu não mostrei, mas depois vai aparecer no vídeo, você vai entender. Aí então eu fiz a tampa da mesa com outras 2 madeiras que não eram de pallet, porque as do pallet que eu tinha, elas eram desniveladas, então eu tive que pegar outra madeira para fazer a mesa. Mas se as do pallet que tu tiver for direitinho, dá para usar as do próprio pallet. Então aí eu também fiz uma gavetinha, que fiz só a armação da gaveta e o fundo, né, também. E aí pra pôr ela na mesa, eu só fiz como se fosse um L embaixo da mesa. Nessa parte do vídeo dá pra ver melhor. Então eu só fiz a gavetinha ali, bem simples. Depois eu pintei tudo de branco, com uma camada bem fina, porque eu não queria que ficasse muito branco. Ainda queria que aparecessem uns detalhes da madeira e tudo mais, então... Aí pra prender a parte da mesa no pallet, eu usei 2 mãos francesas de metal branca. E aí é só prender tudo junto. Então, já trouxe ela aqui pra dentro. Ali eu coloquei uma perna, tá dando pra ver aqui, pra ela não ficar
vendo assim pra frente. Então ela já tá pronta. Então é isso, eu espero que essas inspirações inspirem vocês, criem coisas legais com paletes, porque tem em todo lugar. Então é isso, espero que tenham gostado. Se tu quiser deixar o teu like, ajuda. Se tu é novo por aqui, se inscreve no canal, essas coisas todas que todo mundo fala. E começou a chover, olha que bom. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!